nessa segunda-feira maravilhosa. E hoje vai ser uma live especial, tá? Uma live de última hora especial, com uma convidada mais que especial, lá do outro lado do mundo, da Nova Zelândia. Então vamos lá, vamos só esperar então mais pessoas entrarem. E aí hoje então a gente vai bater um papo aqui com a Luana. E ela vai contar um pouco como foi, né, a trajetória dela em relação ao desejo, né, de comer açúcar e como ela conseguiu pegar esse controle de volta na vida dela com a ajuda da hipnose, ok? Então vai ser uma live bem importante hoje aqui, tá? Porque, né, hoje em dia tem muitas pessoas que estão com esse problema, tá? De comer excesso de alimentos açucarados, tá? E quando eu me refiro de alimentos açucarados, eu estou referindo ao açúcar industrializado, refinado, né? E não alimentos naturais que contêm açúcar, né? Como a frutose, tá? Porque nós precisamos, né? Um pouco de açúcar no nosso corpo, mas a gente pode conseguir isso em fontes mais saudáveis, né? Como frutas, né? Chocolate amargo, e alguns outros itens que eu vou listar hoje aqui. Então, vamos lá. A Luana entrando aqui. Como eu falei, ela mora lá no outro lado do mundo, Nova Zelândia, um lugar que eu nunca fui ainda, né? O mais longe que eu fui foi para Tailândia, né? E depois ali da Tailândia ainda desce mais, né? Na Oceania, onde fica a Austrália e Nova Zelândia. Então vamos lá. Opa, bom dia, Luana. Deu certo. Eu já aceitar. Opa, entrar ao vivo. Vamos ver. Eu aceitei. Vamos entrar ao vivo. Nossa. Eu não estou conseguindo de... Eu não estou conseguindo... eu estou aqui clicando, Luana, em aceitar, mas não sei por quê. Eu vou te mandar aqui. Não, eu mandei aqui, tá falando que eu mandei aqui. Você viu? Aceitar. Aceitar. Já não tá deixando eu aceitar. Ai, aceitar. Opa! Ei! Oi! Oi, Luana, bom dia! Boa noite! Tudo bem? Tudo, Não tudo bem? Tá... estou conseguindo. Opa! Ótimo! Ah, Então, bom dia, boa noite para você, né, Luana? boa noite pra mim. Isso são 8 horas da noite aqui. Aqui na Irlanda são 9 da manhã e na Nova Zelândia são 8 da noite. Olha só que diferença, né, Luana? Todos. Muito obrigada por tirar esse tempinho hoje Ai, aqui para a gente conversar um pouco, né? Uma conversa aqui que a gente vai ter. sim. Então, quero só que você se apresente primeiro para o público, né? Fala um pouco de você, de onde você é. Com certeza todos já sabem aqui que você é brasileira, mas conta um pouco de você, Luana. Então, eu sou do sul de Minas,
Minas Gerais, né? Trabalho com massagem, com pilates, sou fisioterapeuta também. E Uhum. conheço a Ângela há muitos anos, né? Morei na Irlanda por quase 4 anos e tenho viajado desde então, né? Então acho que estou mais ou menos há 12 anos fora do Brasil. Uau, Agora eu moro na Nova Zelândia, 12 anos. 12 anos, né? Nossa, o Passa tempo rápido, passa, passa passa, né? rápido. E já fazem 5 anos que eu moro na Nova Zelândia e sou casada com um neozelandês, então a minha vida agora é basicamente aqui, né? E férias no Brasil. É, mas, Sim. mas é, Uhum. Ótimo, então. É só para o pessoal ter uma ideia, né, de quem você é, um pouco da sua trajetória. Então, eu e a Luana, nós já nos conhecemos um bom tempo. A gente se conheceu aqui na Irlanda, né? Eu acredito que foi ali 2012, por aí, né? 2011, 12, eu não tenho certeza, mas foi ainda bem no início aqui da Irlanda, né? Então, são já muitos anos aqui de amizade, né? E que sim, tornou também, né, que depois você procurou até me ajuda, porque na época que a gente se conheceu, eu ainda não era hipnoterapeuta, né? E aí depois eu me formei aqui na Irlanda, comecei a minha prática, e aí um dia a Luana entrou em contato, né, da Nova Zelândia, né, pedindo por se eu pudesse ajudar ela com um aspecto, né. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que muitas pessoas sofrem, por isso que eu decidi fazer essa live para trazer mais consciência e informação, porque hoje uhum, um dos maiores inimigos na alimentação da população é o açúcar, né? Você concorda com isso, Ana? com certeza. Então, é aquela Uhum. situação O açúcar hoje, é um grande inimigo. com certeza. E E hoje, né, pode falar. Não, pode falar, desculpa, pode falar. Hoje em dia, eu acho assim, hoje nós temos mais informação e uma ideia melhor em relação à nutrição. E assim, eu sendo mineira de Minas Gerais, comida é tudo, né? Tudo que a É, gente faz é comer, e é tudo comida gostosa, que é não verdade. necessariamente saudável, né? Então, assim, eu cresci, eu, assim, desde pequenininha, desde criancinha. Claro que a minha família nunca teve a intenção, assim, se eles tivessem o conhecimento, eles não teriam feito isso, mas, assim, na época era super normal, e, assim, é açúcar, é bolo, é tudo, tudo tinha açúcar. Então, assim, eu nunca tive aquele limite de quanto açúcar comer. Então, eu comia muito açúcar. Sim, E eu sempre fui muito magrinha. Então, assim, não era uma não era um problema, né? Porque assim, como tido assim, a gente não era visível o problema. Então, assim, ninguém calculava a quantidade de açúcar que eu comia, porque eu era muito magrinha e uhum, saudável. Então, assim, não tinha problema. Então, eu criei esse vício por açúcar, sim, no ponto que, assim, virou uma ansiedade, né? Assim, eu, por exemplo, antes de fazer a hipnose, se eu fosse ao supermercado comprar uma barra de chocolate grande, no caminho de casa, dirigindo, eu comeria a barra inteira e sim, chegava em casa e a barra já tinha ido embora já. Então, assim, claro, virou um automático, virou uma coisa, sim, e claro, é super viciante, né? E é, assim, mas virou uma coisa muito comum para mim, muito automática. E aí, quando, né, você cresce na vida adulta, começa a envelhecer, começa a perceber sim, que quilinhos vão vindo, né, e o açúcar é, já não faz.
você começa a perceber que não faz bem mesmo, né? Que não é saudável, Sim. que te faz mal, que te traz ansiedade, é, que afeta seu corpo, né? Sua mente. Aí foi aí que eu Sim. busquei a Ângela e foi incrível, porque foram apenas 2 sessões que eu fiz Uhum. e foi um, foi uma mudança assim, mental muito interessante, porque eu já tinha tentado parar de comer açúcar várias vezes, mas nunca consegui, né? Não era uma coisa que eu conseguia concluir, né? Eu Uhum. parava Sim. tempo, aí voltava, né? Sim. E assim, Sim, como outro vício, como álcool, cigarro, às vezes, se você não procura ajuda, você tenta, mas quando você tenta com a força de vontade. E a força de vontade, ela não dura. Você até consegue, eu tenho certeza, né? Você até conseguiu por um período curto, né? Ali uma semana, mas aí depois aquilo aí voltou de novo e voltou pior, porque aí a tua mente quer uma recompensa daquela restrição, né? Que você colocou ali por algumas semanas. Então, açúcar é viciante sim, sabe? Muito viciante. E, e também tem um elemento ali que a quantidade ela vai crescendo sem você perceber, não é? Aquela mesma quantidade, às vezes no início que te trazia satisfação, depois gradualmente ela vai aumentando, né? com certeza. Essa quantidade para você E sentir aquela mesma sensação de, né? Sensação falsa, né? De bem-estar, né? com certeza. E para mim, assim, chegou um ponto que ficou um pouco assustador, porque, como eu disse, eu não chegava em casa com a barra de chocolate. Eu comia uma Sim. barra, e assim, não tô falando uma barrinha pequenininha, não, tô falando uma barra decente de chocolate, grande. Eu no trânsito, né? Nem moro tão longe de casa, o supermercado nem é tão longe de casa. E eu no trânsito, eu comia o chocolate todo. Quando veio, eu falava, gente, acabou. Eu já comi. Eu nem percebi. Eu nem saboreei, né? Não, eu não consegui nem sentir o gosto do chocolate. Tipo assim, foi embora. E Aham, assim, foi o que sim. você E falou, é né? uma quantidade muito grande, né? Muito Muito grande. E grande. tem isso, você vai comendo no piloto automático, você nem sente sabor, você não aproveita, só uma questão de você, é aquela busca de um conforto, né? Que vai virando um hábito, né? E você, Luana, chegou aí para o mercado só para comprar chocolate? Várias vezes. Várias vezes. Sentia a ansiedade, né? Aquele sentimento de eu preciso, né? É como se a minha energia ela vinha do chocolate, Uhum, né? Porque sim, tem aquele, né, o açúcar e aí uhum, dia que caía, porque te dá energia, te dá aquela satisfação assim, te dá energia rápida, e aí quando sim. desce, vai no chão, né? E aí, assim, É, então eu senti é, energia. Então, assim que caía a minha energia, a primeira coisa que eu queria era o chocolate. Aí eu ia no sim. supermercado para comprar o chocolate, né? Ou para um Aham, café, alguma coisa, qualquer lugar próximo que tinha alguma coisa com açúcar. E aí uhum, eu comia e vivia a vida dessa forma. E assim, eu sou uma pessoa muito saudável. Eu tenho sim. hábitos saudáveis, eu faço atividade Uhum, física para pista. Então, assim, eu tudo que eu faço na minha vida é saudável. O açúcar era a única coisa que estava realmente me fora, atrapalhando nessa. uhum. É, exatamente. É que não se Então, alinhava, né? Não se alinhava até com quem você é, até com a tua profissão, né? Que a Luana, ela é instrutora de yoga, de pilates, fisioterapeuta, né? Então, nem se alinhava, né? Nem com a sua pessoa e nem com a tua profissão. Então, era a única coisa ali
que assim, né, acabava com praticamente com essa tua vida saudável, né? Porque você faz atividade física, você surfa, você é uma pessoa que está sempre caminhando na natureza, né? E se alimenta bem, né? Tem uma alimentação saudável. Então, o chocolate ali era o que era realmente ali o inimigo, né? Aí você meio que porque o chocolate aí ele influencia, né? Como você falou, e não é só o físico, aquele pico de energia, né? Que o açúcar ele dá. Esse pico vai alto, mas em meia hora, máximo uma hora, ele cai fundo. Então é sempre assim, né? E isso é o que traz o vício, porque aí quando você tá lá embaixo de novo, você quer um outro pico de energia. Então, sem o açúcar, e uma alimentação saudável, água e exercício, a nossa energia ela é mais estável, né? Ela pode ser, depois do almoço, ela cai um pouquinho, mas se você tem um almoço saudável, não muito pesado, ela não cai, ela é estável, mas quando você adiciona, assim, quantidades tão grandes, né? Como você. E era uma coisa que se tornava cada vez mais, né? Não era só um dia da semana, né? Começou um dia da semana, mas depois foi aumentando. Então, quando você, né, adiciona o açúcar assim em tão altas quantidades, você não tem mais a tua energia, né, estável. Ela vai oscilar e muito, né? E isso vira um vício, né? Vício de dopamina mesmo, de energia. Duas coisas assim que chamaram muito minha atenção que isso era um problema. Uma era que por mais que eu me alimentasse saudável, por conta da Uhum. quantidade de açúcar que eu comia, eu estava sempre cansada, sempre. Eu não Sim. tinha energia para nada. Uhum. Isso foi uma coisa que começou a mudar e começou a me fazer prestar atenção que realmente não tinha alguma coisa errada e eu precisava consertar isso. E a Sim. outra questão é se tornar dependente, né? É, Porque eu senti uma dependência assim tão grande e também, claro, físico, né? Óbvio, o sim. açúcar ele traz mais gordura corporal, né? Uhum. Celulite, não que é Uhum. associada, mas traz inflamação no corpo, então Uhum. Sim. deixa o corpo com aquela situação mais inflamada, mais Sim. inflamatória. Então, assim, é, obviamente, fisicamente, me olhando no espelho, eu não estava satisfeita com o meu corpo, eu estava muito assim, cansada o tempo inteiro, e eu Sim. estava uma sensação de que eu não tenho controle da minha própria vida, né? Que eu preciso, que eu tenho uma É, dependência, que eu preciso, né, consumir uma coisa que é extremamente ruim para o meu sim. corpo, mas eu precisava daquilo, né? Eu tinha necessidade daquilo. Isso é um vício. Isso é exatamente o que você descreveu, né, a descrição de um vício, né? Você sabe que isso faz mal, mas mesmo assim você não consegue parar, né? Fora que só para, né, lógico que você não chegou nesse nível porque você procurou ajuda em tempo, mas se você continuasse assim, esse hábito, tá, o de comer essa quantidade de açúcar, ela leva a diabetes tipo 2, né? Um é o diabetes que vem, né, mais da genética tal, só que o diabetes número 2 ele vem de excesso de ingestão de açúcar, tá? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito na minha mentoria, né? Porque tem muitas meninas que me procuram, elas já estão pré-diabéticas, e não é o tipo 1, é o tipo 2. E o Uhum. tipo 2 é reversível também, tá? Você pode reverter esse tipo de diabetes, né? Então, só para trazer essa consciência, tá? Graças a Deus você não chegou a esse nível, nem vai chegar, porque agora já faz mais de um ano que a gente Ah, fez o tratamento. faz isso? Nossa!
Olha isso. E você ainda continua firme em controle. Então, a hipnose, né, você não vai escorregar de novo, né? Ela é permanente, né? Sim. Então, Eu, talvez você tenha que fazer um reforço, mas no seu caso você já está mais de um ano. Mas me conta agora como é tua vida agora, porque assim, ó, só para deixar claro, não é restrição, a gente não cortou completamente, porque restrição leva à compulsão, tá? Só para deixar bem claro. Na hipnose uhum, a gente trabalha com equilíbrio, então de vez em quando a Luana ainda come o chocolatinho dela, mas não é mais uma barra, tá? Porque tá. agora ela tem o autocontrole. Ela escolhe, né, quanto que ela vai comer, a quantidade, a hora de parar, não é mais aquela coisa fora de controle, né? E também a consciência de que você pode substituir por fontes mais saudáveis, a gente precisa um pouco de açúcar, então a frutose, né? Isso a gente também trabalhou, em vez de comprar aquelas barras cheias de caramelo e né, tal, a gente opta por opções um pouco mais saudáveis, chocolate amargo, frutas, né? Eu acho que travou, Luana. Vamos ver. Travou, mas isso, eu acho que é, aconteceu algo aqui na internet. Vamos ver se você consegue entrar só para finalizar essa nossa live, Luana. Ok, eu aceitei de novo. Bom dia para quem está entrando. Opa, desculpa, caiu, não sei por quê. Ai, desculpa, deve ter sido a internet aqui. Ótimo. Perdão. Não, não, sem problema. Então, para quem está entrando agora, bom dia, meninas. Eu estou aqui com a Luana e a gente está falando sobre um assunto muito sério, que é o vício do açúcar. Depois vocês podem assistir, que a live vai ficar gravada, tá? Mas agora, para finalizar, eu quero que você conte. Você já contou antes, né? Como você era antes. Eu quero ainda que você conte um pouco como foi o processo da hipnose, porque ainda tem muito preconceito, muitos mitos, então só para as pessoas entenderem que não é complicado, né? É um método científico, é simples, né? E funciona. E depois eu quero que você conte o depois, a Luana agora, já mais de um ano né, no controle. Me conta, primeiro vamos falar então o processo, né, da hipnose. Então, a hipnose, eu e a Luana, a gente fez online, claro, estamos muito longe, ela na Nova Zelândia, eu aqui, então a gente fez online e funcionou, né? Então, conta um pouco das sessões. Sim, a primeira sessão que eu tive, na verdade, a gente teve que reforçar, Sim, porque foi tão relaxante que eu dormi. E, e a voz maravilhosa da Ângela me deixou super relaxada. Na verdade, assim, é um processo super gostoso. Não tem que ficar sim, com medo de hipnose, porque não é aquela coisa que eles falam de que você vai perder o seu controle. Você pode parar com o processo a qualquer sim, momento, né? É super relaxante, é como sim. se fosse uma meditação guiada, né? Isso. Você Uhum. tá Com técnicas relaxada. hipnóticas envolvidas, né? E essa do controle, Luana, é muito importante, porque esse é o mito número um que as pessoas têm, que o hipnotista, a hipnoterapeuta pode controlar você quando você está ali fazendo Não. uma sessão, quando você está no estado hipnótico, e não é ao contrário. Ó, a Luana veio a mim porque uma parte da vida dela estava fora de controle, essa parte de ingerir açúcar em excesso. Então, ela veio a mim, com a ajuda da hipnose, ela conseguiu pegar o controle de volta. É isso que a hipnose proporciona. Ela te auxilia a você pegar o controle de volta na sua vida, não é, Uhum. Luana? Foi exatamente isso. E aí foi assim, a sessão em si foi super tranquila, foi super
relaxamento, né? Assim, sim, e, e você não percebe, assim, após a sessão, logo após a sessão, nada mudou pra mim. Tudo uhum, ficou sim, mal. E sim, aí foi a partir do meu dia a dia que eu comecei a perceber que, assim, eu não tinha a necessidade de comer chocolate. sim. Então, assim, parei de comer? Não parei de comer. Uhum, Eu continuo comendo chocolate. Só que é de uma forma diferente. Antes, eu comia uma barra gigante no carro, uhum, dirigindo. Quando eu chegava em casa, a barra não existia mais. sim. Hoje, eu compro a barra Uhum. chega intacta em casa. Eu como sem comer a barra inteira, Sim. porque eu sinto o gosto do Uhum. açúcar. Então, assim, me sacia. Você Então, quando eu. saboreia, né? Cada pedacinho. Uhum. Exatamente. Então, assim, eu sinto quando tá ficando muito doce. E Sim. eu rejeito. Na mesma hora eu Uhum. já acho que não quero Eu. mais, né? Já Ah, foi suficiente. Hoje mesmo, por exemplo, hoje de manhã, hoje aqui é feriado na Nova Zelândia. sim. E hoje de manhã tem um café super gostoso que eu gosto de ir e fica na beira da praia. E eu vou lá Uhum. e pego o cafezinho e vou para a beira da praia para ver o mar. Hoje eu fiz isso e como era feriado, eu falei assim, eu vou comprar alguma coisa para comer também. Sim. E aí eu comprei é, não sei como é que se chama, um slice. Comprei um chocolatinho, comprei Um, que é um feito com tocinho, né? um docinho Junto. que é feito com café, exato. E dei uma mordida e Uma guardei mordida. porque eu achei muito doce. Sim. E isso é uma coisa que nunca, nunca iria ter acontecido Sim. antigamente. Eu teria Sim. destruído o docinho e eu possivelmente ia comprar mais docinho porque não foi o suficiente. Então, assim, é o que a Ângela fala sobre controle. E É. te dá o controle, mas não significa que você nunca mais vai comer. Significa que você vai comer com consciência. Isso. Então, assim, mudou muito. Sim. Sim. Essa virada de chave total, né? É, E foi para falar maravilhoso. assim, só essa coisa de ficar muito doce, você aí, né, começar a enjoar um pouco. Nesse tratamento específico, e essas sessões estão incluídas no programa Slim Forever, né? Porque é o problema da maioria das mulheres, de todas as pessoas, né? A gente consome açúcar demais, para falar a verdade. Então, essa sessão, ela está, né, no pacote, no tratamento, está porque assim, a minha mentoria não é só para quem está obeso, para quem quer construir uma vida saudável e sustentável. Então, nessa mentoria não tem restrições, tem isso que a gente está falando aqui, consciência, né, equilíbrio, e essa vida aqui, a Luana vai conseguir agora levar para sempre. Então, nessa sessão específica, tá? Que a gente fez, porque na verdade a Luana não precisou fazer o programa inteiro, porque ela já tinha hábitos saudáveis, tudo estava saudável na vida dela. Ela já faz exercício, ela toma água, ela cuida do sono, tá? E ela também come saudável. Era só esse aspecto que faltava. Então a gente não precisou fazer o programa inteiro, a gente só precisou focar nessa parte, tá? E aí, nessas sessões envolveu uma técnica, né? Eu vou falar aqui só para as pessoas entenderem o que, que aconteceu. Uma técnica que cria uma pequena aversão, não é uma aversão completa. Por isso que a Luana ainda continua comendo, mas quando ela sente que está ficando doce demais, ela larga, né? Porque a gente criou essa aversão, né? Dentro dela, assim. É maravilhoso. Sério. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse falar não para chocolate. Nunca. É surpreendente, porque realmente, assim, eu tinha zero controle. Eu Uhum. destruí. Eu comprava um pacote,
eu destruía. Sim. Quando vejo já tinha acabado, eu nem tinha percebido que tinha E, acabado, e nem tinha nem tinha sentido gosto. aproveitado, né? O Não, sabor, né? e É isso, né? eu continuo gostando, continuo, adoro chocolate, adoro doce, mas eu não consigo comer muito. É assim, um pouquinho e Sim, já tá o suficiente. E não na quantidade que eu comia. Na quantidade, claro que reduzi, mas assim, não na frequência que eu comia antigamente. sim. Antigamente era todos os dias, todo Todos santo os dia. dias. Uau, Agora não, agora é mais uma coisa de final de semana, ou às sim. vezes você saiu para jantar e quer comer uma Uhum. sobremesa. Um dia É mais. específico, né? Ocasiões mais especiais, assim, você não tem a necessidade de ter isso todos os dias, né? É, E eu não faço uma viagem para o supermercado para comprar chocolate, entendeu? e que tá. Isso é muito importante, porque a Luana antes ia especificamente para o supermercado para comprar barra, nem é barrinha, barra dela de chocolate, entendeu? Agora isso não Então, existe mais. Isso não existe, e nem chegava em casa com chocolate, né? Então isso aí já era o sinal que as coisas estavam fora de controle, tá? Esses são sinais, tá, meninas? Para quem quer saber, será que eu tenho um problema com açúcar ou não? Então, esses são os sinais. Quando você vai para o supermercado só para comprar, talvez não é chocolate, no caso da Luana foi chocolate, talvez é um outro tipo de produto, nem é alimento, né? É produto açucarado, né? Talvez é bolo, talvez é sorvete. Eu tenho mentoradas agora que estão fazendo o programa, é mais o sorvete é o problema, né? Ou a Coca-Cola, tá? Para muita gente é a Coca-Cola Coca-Cola, é, que é o grande problema. Então, esse é um sinal, um dos sinais, quando você está indo para o supermercado só para comprar a Coca-Cola, ou a barra de chocolate, ou o pote de sorvete, isso aí já é um sinal que você precisa procurar ajuda, tá? E aí você come sem saborear, você vai no piloto automático e não para, tá? Esse é um outro sinal que você tem que ficar ligado, tá? Se você não tem mais o poder de parar, né? De comer dois pedacinhos daquela barra e falar, "Ai, não, né? Estou satisfeita, né? Então, são esses sinais. E todos os dias, quando você se encontra numa situação que você precisa disso todos os dias, porque na verdade você não precisa, né? Todos os dias. com certeza. Então, isso já também é um sinal que as coisas estão caminhando fora do controle. Então, para quem se encontra, né, nesse ciclo vicioso, que o açúcar é um ciclo, né, é viciante, né? E hoje em dia, como a Luana falou, a gente tem tanta informação, estamos na era aqui onde nunca se falou tanto, né, de dietas, de alimentos saudáveis, de alimentação, né, de cuidar de si, do corpo, mas estamos na era da maior obesidade, né? Então aqui a gente precisa parar e pensar o que está acontecendo. Se a gente tem tanta informação sobre o que é saudável, o que não é, e mesmo assim a gente está, né, nessa era que as pessoas estão com tanta obesidade, o que está acontecendo, né? Então eu sempre falo para as minhas mentoradas, a gente precisa mais do que nunca ter uma mente forte para saber escolher, porque os mercados não estão necessariamente cheios de produtos saudáveis, ao contrário, tem 10% ali dos alimentos são saudáveis, os outros 90% não são. Então, a gente precisa mais que nunca escolher o que a gente traz na nossa casa, porque é isso que a gente traz na nossa mesa e coloca no nosso corpo, né? Com Você certeza, concorda com isso? concordo. E o açúcar, ele tá escondido na Tá, maioria dos alimentos tá, processados, né? exatamente.
não é, não é assim, comer açúcar não significa comprar um Não. bolo ou comprar um pedaço de chocolate. O açúcar, ele tá na Infelizmente, massa de tomate. Ele isso, tá em vários produtos e a gente não tem consciência, né? Hoje em dia eu acho assim, o que eu gosto de fazer quando eu compro alguma coisa, eu gosto de olhar as listas de ingredientes, sim. se eu vou comprar coisa enlatada ou Uhum. pacote, eu gosto de olhar as listas de Sim, ingredientes e ver o que tá no produto, porque realmente tá assim, hoje em dia é é aquilo, né? Ou você come comida de verdade, isso. ou você não sabe o que você tá É comendo, porque tem muita coisa processada que faz mal para a saúde escondida. E você exatamente. é, com essa, no meu caso, né, Uhum. antigamente que eu tinha, você busca, né, esse tipo de É. alimento. É, Vira porque uma. ele foi feito para te viciar. Ele vem com mais sabor, com corantes, com aditivos, e aí você vai até perdendo, né, o teu paladar, você ingerindo, né? Daqui a pouco você nem sente mais o gosto de um tomatinho, de um alface, porque o teu paladar está completamente destruído por causa desses aditivos químicos que é colocado nas comidas. Então né, na minha mentoria, assim, a Luana também me conhece pessoalmente, ela sabe o tanto que eu prezo a comida caseira, né? Porque eu nasci no sítio, eu tive o privilégio de ter comida natural, comida de verdade, como a Luana falou, comida de verdade, aquela comida Bem, que a gente tem que ir para a cozinha e cozinhar, entendeu? Como nossa avó fazia, né? Nossas Ângela, tias, nossas mães. Pode falar, ó, lá vem, lá vem. eu tô com saudade da comida. Ah, Tô de- E o seu chá de. obrigada. Ai, Luana. Não, obrigada, isso é um ótimo elogio, mas eu prezo muito, porque quando a gente cozinha, né, coloca a mão na massa, é isso que deu errado. Lá atrás, nos Estados Unidos, essa onda começou dos alimentos industrializados, rápidos, né, porque aí teve aquele movimento, né, isso tudo é mídia que fizeram para que as mulheres vissem o ato de cozinhar como uma coisa não sofisticada, né? Então, que a comida pronta era a nova onda de status até. Se você, né, servia ali comida pronta, não gastava tempo na cozinha, você era vista como uma classe mais alta, né? E tudo mídia influenciando. Então foi ali que as coisas se perderam. Começou nos Estados Unidos, né? Esse movimento dos produtos industrializados, rápidos, fast food, né? Pizza no forno, essas coisas tudo rápidas, né? Uhum. E ali que se perdeu quanto não só mulheres, não estou falando aqui de gênero, mas homens também, quanto as pessoas deixaram de ir para a cozinha e preparar o próprio alimento. Ali se perdeu muita coisa, sabe? E eu vejo isso agora acontecendo no Brasil, as pessoas optando. Eu sei que o estilo de vida também não favorece, é tudo muito corrido, mas eu até fiz uma live no sábado com as minhas mentoradas mostrando que é possível. Tempo não é no caso, a desculpa, né? A gente pode tirar, porque não é perca de tempo ir para a cozinha e cozinhar, e a gente pode se organizar de uma maneira que você cozinha por 2 horas, nem é tanto tempo assim, num sábado ou domingo, e você prepara suas refeições por 2 semanas. Olha só o quanto de tempo que isso economiza, e é um ato de amor próprio cozinhar, porque ali você tem controle do que você está colocando na comida, né? Você Com tem certeza. controle do tipo de sal, da quantidade de óleo, tipo de óleo. Então é só assim que a gente tem controle sobre o que ingerimos, né? Fora que é uma delícia, comida caseira, né? Mas Ai, eu me prolonguei nossa, aqui, me empolguei, desculpa. empolgou.
na comida caseira, mas eu concordo completamente. Aqui a gente gosta de cozinhar. Eu não sou a que cozinha muito, é mais o meu marido. Ele cozinha muito bem. Ó, E todas as vezes que a gente sai para jantar fora ou comer fora, a gente olha um pro outro e fala: por quê? ah, Por que ah, que isso? exato. Porque a nossa comida é muito mais gostosa e mais saborosa. Não, agora você falou tudo. É exatamente o que acontece comigo, meu marido também. A gente sai às vezes e chega em casa meio que frustrado. Ah, nossa, não era tão bom quanto a gente Não, pensou, né? com Mas isso é ótimo, estar numa posição assim, porque isso quer dizer que você tem comida de qualidade e gostosa em casa, né? Entendeu? Então, Luana, muito obrigada. Você Ai, pode obrigada a você. participar, não só por mim, mas para outras mulheres, homens que se encontram, né, nesse ciclo vicioso do açúcar. Então, para criar essa consciência, para mostrar que é possível mudar isso e quanto antes melhor, né? Não se afunde, não espere até o teu médico falar que você precisa parar de comer açúcar, Eu né? era muito sortuda porque, como você disse, né, eu nunca tive um diagnóstico de diabetes e tal, mas talvez por conta do outro lado, né, do fato Sim, de eu comer saudável, sim. talvez me protegeu, né, do meu vício de açúcar, mas eu sinto que, assim, hoje, depois de ter feito a sessão de hipnose com você, eu Uhum. sinto que eu queria muito ter tido a oportunidade de ter isso, sei lá, 10 anos atrás, porque eu tentei tantas vezes parar de comer açúcar e eu nunca consegui ter o controle. Era uma coisa que, assim, eu conseguia, como você mesmo disse, uma semana Uhum. e aí voltava pior, Sim, né? Voltava com aquela vontade de comer, é, de entrar numa, sei lá, numa sorveteria e comer tudo que estava disponível, né? Então, assim, eu te agradeço muito mesmo, porque foi uma coisa assim que mudou, como você disse, né? Foi uma mudança tão sutil, né? Mas que assim, o açúcar ele ainda faz parte da minha vida, mas é controlado. sim, Não é aquela coisa obsessiva, né? Compulsiva. É uma coisa exatamente. controlada. Uhum. Então, assim, eu realmente tô aqui para falar que funciona mesmo, porque eu já tentei várias vezes parar de comer açúcar Uhum. e não, não consegui. Assim, Sim, foi difícil, sabe? Me deu dor de cabeça. Eu tive as reações, né? De assim, quando eu parava, meu corpo respondia muito ruim, assim, sim. com a sem o açúcar. E aí, Mesmo, sabe? né? Aí você A fica dor de cabeça, né? O corpo quer, ele grita, né? isso. E a energia lá embaixo também. Sim, E aí eu voltava a comer porque eu sentia, né, dependente, sim, totalmente dependente. sim. E E isso é tem até a associação, perigoso, né, né? da Porque cocaína, né? Tem é, e o fato também de você ter tentado tantas coisas sozinha, né, não ter conseguido, isso também vai criando uma crença que você não consegue, entendeu? E isso Uhum. muitas mulheres que vêm a mim têm essa crença que não consigo mais emagrecer, não consigo mais parar de comer açúcar, mas não é culpa sua, nem de ninguém, é porque não teve a ajuda certa, não usou o método certo, porque isso tem que acontecer de dentro para fora, né? Isso tem que ter uma mudança de mentalidade na mente, né? Tem que virar aquela chavezinha, né? A chave. Certeza. É, Não, foi ótimo. Eu sou muito é. grata. E Obrigada. Eu que agora agradeço. você disse que fazem um ano, né? Mais ou menos Sim, da nossa ação. sim, E até então, tudo certo. assim, eu tenho uma necessidade de fazer novamente. Assim, vou fazer Uhum, com certeza que acontece.
de eu precisar de açúcar É, novamente. e E até pode então, precisar um reforço, tá? A gente não vai precisar começar do zero, talvez. Pode ser que você precise um reforço, mas em muitos casos não. Só se passar por períodos de estresse muito grandes, talvez. Mas uhum, só isso, uma vez que você fez, você não precisa mais começar do zero. Mesmo que você se vê voltando, você não vai mais voltar na mesma intensidade de antes, né? verdade. É. Então, muito Poxa, obrigada. muito obrigada. Muito bom falar com você. Bom falar com você, né? A gente agora está em continentes diferentes, né? Agora a Nossa, Luana já vai dormir logo, né? Que na Nova Zelândia já é noite e aqui eu estou começando agora o meu dia aqui na Irlanda. Mas muito obrigada, Luana, eu muito obrigada agradeço mesmo, tá? Por esse papo, pra você. por ter tirado esse tempo e também dividir esse aspecto da sua vida, sabe? Porque é um aspecto, assim, bastante particular, né? Pessoal seu. Então, eu agradeço muito você ter exposto isso aqui, sabe? Muito mesmo. Obrigada, tá? Eu que te agradeço e eu espero que ajude bastante pessoas com o mesmo problema, porque eu acho que é um problema que é extremamente comum, porque o açúcar ele é viciante, ele é Uhum. feito para viciar, né? Ele é em quantidades, por exemplo, a Coca-Cola que você falou, né? A soda, ela tem um número de açúcar dentro de uma lata de Muito. Coca-Cola, é Em um viciante, copo assim, tem isso, ó, de açúcar, é um praticamente. absurdo. É, você está Assim, tomando feito, açúcar. tá tomando açúcar, então é É. feito para viciar mesmo. Então, infelizmente, Uhum. nós somos assim vítimas dessa nova indústria, né? Então, assim, é importante. Eu espero que ajude, que essa live ajude bastante pessoas a tomarem a decisão e reconhecerem que tem que não é normal não ter É, controle. isso. A partir do momento que você não consegue controlar o que você come, Uhum. alguma coisa está errada e é importante buscar ajuda. Sim, sim. Aí você falou tudo, né? Não é normal, né? Porque o que a indústria quer colocar em nós é que é normal ficar se enchendo de produtos açucarados, industrializados, mas não é normal. Você falou tudo aqui, tá? Então é isso, ó. Muito obrigada, Lu, e continue Obrigada. assim, firme e forte nessa jornada, no controle, tá bom? Pode Tá, deixar. Obrigada. obrigada. Ótimo dia para você. Para todos. Boa noite para você. Beijão, Lu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.